Bem, com muito prazer recebendo o filósofo Luiz Felipe Pondé. Participamos de algumas vezes, de algumas edições do Jornal da Cultura, do antigo Globo News Painel, faz tempo. É isso aí, é verdade. O tempo passa e sempre nos encontramos, sempre muito prazer. Tive no canal do Pondé, foi muito gostoso. Também lá na Semana de Comunicação da FAAP, foi muito legal. Então, agradeço muito, Pondé, você ter aceito o convite. E lendo... Prazer. Poxa vida, e lendo aí na Folha de São Paulo o teu último artigo, sempre provocando, tá? Tem uma coisa muito legal, em um certo momento você disse assim, a boçalidade é uma tendência de mercado. Então vamos começar por aí. Como é que é isso? Como é que é isso? Porque eu parti do que normalmente se fala, você está com o texto na mão, do que normalmente se fala do Bolsonaro, né? Que ele é muito boçal. E daí eu resolvi ampliar, porque eu acho que a boçalidade é uma tendência de mercado. Boçalidade compreendido como a ideia de que você, por exemplo, eu falava da reverência, né? É esse tema que puxou esse assunto na coluna, e que facilmente o marqueteiro fala para você que reverência é coisa de opressor, é coisa de branco heterossexual, é coisa de patriarcado. Então, essa boçalidade que eu falava que é tendência de mercado, não a boçalidade que se remete ao Bolsonaro, que é a boçalidade óbvia, é uma boçalidade óbvia, né? Mas essa boçalidade que às vezes pode parecer mais sutil, mas que, na verdade, eu acho que está bastante disseminada, quase como modo de comportamento de marketing. Essa ideia de que você, sei lá, você pode ter 18 anos de idade e você já emite uma opinião sobre Deus e a sua obra, com 18 anos de idade. É preciso ter lido um pouco mais para arriscar um tema como esse. É isso que eu chamo de boçalidade como tendência de mercado. E é interessante, né? Uma vez até eu escrevi, não sei, acho que eu escrevi, eu falei, de que agora é chique ser ignorante, né? É legal ser ignorante, a mulher falar palavrão, as pessoas serem mal educadas, há certo um culto disso, né? Que isso é legal, isso é bacana. E há uma forte hostilidade, um desprezo, uma desqualificação da cultura, né? Do significado da cultura, né? Sim, você usa uma expressão muito boa que é alguma coisa como pobreza franciscana. Então, é como se você ser pobre intelectualmente, franciscanamente nesse sentido, significa que você é mais verdadeiro, uma espécie de romantismo empobrecido, né? A ideia de desconfiar de qualquer articulação mais sofisticada, de qualquer linguosa, pessoa que não merece confiança. Você merece confiança se você falar palavrão, se você se demonstrar completamente aderente a todo tipo de moda, como nesse discurso sobre artigos, queridas, alunas, não sei o quê. Se você relativizar, disser que, olha, cuidado, se você politiza questões de afeto, você produz um tamponamento do sofrimento, inclusive muito sofrimento de muitos jovens. Então, acho que essa desconfiança da cultura, compreendida como a tentativa de entender as coisas de modo mais complexo, que exige um repertório maior, uma linguagem mais ampla, é desqualificado e visto como coisa de elite, coisa de gente que não está preocupada com o povo, gente que não se comunica com as pessoas. Eu acho que isso é total verdade. Eu não sei se é por causa da minha profissão, Pondé, mas eu tenho sempre uma nostalgia, tal. Então, eu identifico em certos momentos do passado brasileiro um Brasil que pode ser que não tenha existido, só existiu para mim como pesquisador. Então, eu fico nessa nostalgia, identificando certos momentos da história do Brasil. Não sei se eu estou errado, pode ser que sim. Ou que o presente seja tão duro que é melhor buscar certos momentos no passado e identificar certos, entre aspas, pessoas com quem você dialoga, né? Com leituras, com críticas. Como é que fica isso para você? Onde você se situa nesse universo brasileiro? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, até muito vaga, mas a gente tem que se situar em algum ponto
nesse universo complexo, meio maluco, meio doido que nós vivemos hoje no Brasil, que não é não é aquela política de certos momentos que era mais ou menos determinado onde estavam as pessoas e o que poderia acontecer. Nós estamos, na minha leitura, vivendo um momento bastante difícil e complexo e inesperado. Para mim, eu nunca imaginei que nós viveríamos o que estamos vivendo agora. Você, onde você se situa nisso tudo? Olha, eu vou começar a te responder comentando, recentemente numa entrevista, a entrevistadora, ela me perguntou de uma forma como se ela estivesse perguntando uma coisa extremamente inusitada, como que eu, o Karnal e o Cortella podíamos dialogar tão bem, visto que nós tínhamos discordâncias numa série de coisas. E eu respondi para ela que era porque, primeiro, nós somos profissionais, depois nós somos pessoas educadas, depois a gente segue uma certa liturgia do debate público, a gente entende que quando você discorda de uma pessoa, você não precisa necessariamente xingar a mãe dela, você não precisa necessariamente achar que não se pode conversar discordando. Então, eu lembrei disso quando você estava perguntando, porque a entrevistadora ela reagiu como se fosse uma coisa inusitada. Como assim você respeita alguém que não necessariamente concorda com tudo que você fala? Então, eu me situaria nesse espaço como alguém que busca cuidar para que minha semântica não sofra de uma pobreza franciscana, certo? Eu gosto muito dessa expressão sua. Para cuidar que a minha semântica, ainda que no ambiente da mídia, que é um ambiente em que, como você bem sabe, você tem que trabalhar. O Otávio Frias Filho sempre me dizia que jornalismo tem muito de redundância. Você tem que repetir ideias, repetir raciocínios, repetir palavras, porque o leitor, imagina o leitor, quando você fala de seguidor, então, isso vai para o saco. O leitor, ele é efêmero, dizia o Otávio, ele é efêmero. Ele está lendo aquilo e está no meio de um monte de coisa, então ele retém algumas poucas ideias. Então, eu me situo como alguém, profissionalmente falando, preocupado em trabalhar uma semântica que não seja necessariamente polarizada, que seja cuidadosa, que tenha um repertório mínimo por detrás do que eu estou falando e que não seja empobrecida, que eu acho que a semântica é muito empobrecida nas redes sociais, principalmente. A mídia já é um pouco empobrecida, eu e você somos homens de universidade, a gente sabe, né? A universidade tem uma série de problemas, eu não estou entrando nesse mérito, mas é um espaço onde você pode ampliar e aprofundar um pouco a semântica quando você está numa aula de doutorado, por exemplo. Espera-se que você faça isso. E nas redes sociais, isso ainda é mais empobrecido em comparação à TV, à rádio, a jornal, que é onde você tem mais espaço. O leitor de mídia impressa normalmente é alguém que lê de forma mais detida, né? Que tem um repertório maior. Então, eu me situo assim, Vila, eu me situo como um profissional, um intelectual público, que cuida para preservar a sua inorganicidade, como dizia seu colega Tony Judici, certo? Quando ele se referia à intelectualidade francesa do século XX, que foi objeto de pesquisa dele, ele chamava atenção para o Albert Camus como sendo o intelectual inorgânico por excelência, como valor. Né? Ele falava disso como valor. Quer dizer, em oposição ao intelectual orgânico, é claro que está a serviço de uma ideia, de um partido, de um sistema. Então, eu procuro ser um intelectual inorgânico na medida das minhas possibilidades. Eu ia até perguntar uma outra coisa, mas vou pelo caminho que você destacou aí. Como é que faz essa questão? Você é um professor universitário, está no exercício da docência, da pesquisa, acompanha trabalhos de pós-graduação e, ao mesmo tempo, tem uma intervenção pública constante, né? E muitas vezes até querem que a gente responda coisas que nós não dominamos, né? Como se fosse possível responder questões que muitas vezes é fora do nosso universo de conhecimento. Como é que é essa ligação entre academia e a esfera pública, tal? Especialmente num momento que o país vive um clima de enorme tensão? Não é polarização num sentido até que nós conversamos certa vez, que a polarização, quando ela parte do pressuposto de um conjunto de ideias que estão presentes no debate, aí você fala assim, pô, isso é legal.
mas é que é polarização quase que em cima do nada, ou na base da agressão, da desqualificação, sem aquele debate que avança a compreensão do objeto de estudo. Como é que você faz essa vinculação entre a academia e essa esfera pública? Olha, Vila, eu faço quase de forma metodológica. Eu sou uma pessoa, por temperamento, muito próximo do estoicismo, né? Então, eu faço quase de forma metodológica. Por exemplo, eu evito, em sala de aula, qualquer tema associado à minha inserção pública. Então, na graduação, por exemplo, eu acabei migrando para dar um curso de literatura clássica. Então, eu discuto Antígona, Shakespeare, Machado de Assis, né? Discuto Dostoiévski, Tolstói, isso que eu me refiro por literatura clássica. E esse processo acabou se revelando até então positivo, que, de alguma forma, eu fico dentro de um espaço em que eu construo uma barreira, porque, como você bem disse, quando eu entro em sala de aula hoje, eu entro como pessoa pública. Os alunos já olham para mim, a moçada de graduação, pelas redes sociais. Quem está no mestrado, no doutorado ou no pós-doutorado tem uma mediação um pouco mais ampla do que só redes sociais, né? Exato. Mas, então, eu entro na aula de graduação, eu entro claramente, eu me tornei mais formal, de alguma forma, na sala de aula de graduação, para colocar uma barreira. E os alunos foram uma coisa que eu percebi, Vila, os alunos, a moçada de 18, 19 anos, responde bem a isso. Eles respondem bem, você coloca o material muito específico, você discute tais personagens, tais ideias, Fortuna Crítica que fala disso, fala daquilo, e aí essa proteção, eu chamo de metodológica porque é proposital. Isso que eu quero dizer metodológica, é proposital. Com alunos de pós-graduação, eu também evito duramente discutir qualquer assunto, como se fala em jornalismo, do efêmero, daquilo que está acontecendo, do debate mais acirrado. Então, é mais fácil, por um certo sentido, porque quando você está discutindo, por exemplo, se eu for discutir a obra do A.J. Burling, certo? Ou se eu for discutir O Estrangeiro, para mostrar o que significa o conceito de absurdo no Camus, né? Sei lá, cursos recentes, ou como nesse ano que eu trabalhei autores como Alexander Herzen, Teoria da História no Tolstói, no diálogo, famosa teoria da história do Tolstói, no apêndice da última parte do Guerra e Paz, certo? Quando ele detona as concepções de história, ele tem uma teoria da história bastante anárquica e uma crítica epistemológica muito dura, né? Eu discuto tecnicamente isso. Então, é mais ou menos a mesma coisa, só que no outro nível. Vêm perguntas, às vezes, mas os alunos de pós, como você bem sabe, eles estão ali, eles estão preocupados com mestrado, com doutorado, da conta dos créditos. De pós-doutorado não tem crédito, mas já é gente que está na docência, está querendo ampliar um ponto de pesquisa específico. Então, eu diria que eu faço essa distinção, deixando muito claro que os alunos não vão encontrar ali a pessoa da mídia, a pessoa que discute determinadas questões do efêmero jornalístico. E isso acaba funcionando bem, porque aí, do ponto de vista psicológico deles, eles acabam percebendo que eles estão construindo uma relação comigo que é uma relação mais pessoal, de certa forma. Exato. É o ser humano real e não aquele cara famoso da mídia que está debatendo um monte de coisa, que está em toda parte. E é assim que eu enfrento e tem funcionado bem. Uma vez me perguntaram, eu achei que era banal a pergunta, mas depois vi que não era tão banal assim, porque afinal minha profissão. Perguntaram assim, mas para que história? Né? E eu me lembrei de tem vários clássicos na área da história que respondem isso, tal. Para que ser historiador, né? Aí falei, pô, mas pergunta boba, mas não era boba, afinal era a minha vida, eu tinha de responder porque eu escolhi fazer isso. Aí eu falei, pô, eu que estou errado, essa é uma boa pergunta. Eu, aproveitando essa pergunta que me fizeram, eu transfiro a você, por que ser filósofo? Então, primeiro eu queria dizer para você que nos últimos tempos eu tenho lido muito mais história do que filosofia. Opa! Tá? Então, eu cruzei com a obra do Brodel, a concepção de história de Longue Durée, né?
acabei de escrever um livro sobre niilismo, passando pela Rússia, estou vendo ali o teu livro Ah, de história cultural da Rússia no século XIX, e sim, assim, eu resolvi escrever um livro sobre era do niilismo, compreendendo como conceito moderno, e aí eu acabei tropeçando, já nem lembro exatamente por quê, no Brodel, e isso acabou me levando a ler muito o que eu estou lendo agora, que é pré-história. Eu sim, sou apaixonado pela pré-história. Então, eu tenho, apesar de filósofo, eu tenho me encontrado muito mais na leitura da historiografia de grandes historiadores, do tratamento do tempo nas suas distintas formas na história, ainda que pensando como filósofo, porque eu sou filósofo, é um repertório filosófico. Agora, por que ser filósofo? Eu tenho uma resposta mais ampla e uma resposta mais pontual. Eu tive um professor, quando eu estava, acho que no segundo ano da faculdade de medicina, que eu fiz uma pergunta numa aula de imunologia, que está na moda falar de imunologia, e a verdade é que hoje se sabe tão pouco de imunologia quanto se sabia no começo dos anos 80. Eu entrei na medicina em 79, e é um inferno, porque o seguidor da mídia ele quer que a ciência dê uma resposta para ele que não tem, né? Se um cientista ou médico for dizer, olha, a gente não entende nada de coronavírus, a gente não sabe o que está acontecendo no sistema imunológico, eu sinto muito. O público entra em pânico com isso, né? O público acha que o conhecimento organizado é o conhecimento de senso comum, que, na verdade, é um conhecimento não organizado, certo? Que não tem ali nenhum repertório constituído. Então, a primeira resposta que eu estou dizendo é o seguinte: eu perguntei para o meu professor de imunologia como um paciente terminal se via diante do fato que estava indo em direção ao nada. O professor, imagine, hoje minha mãe teria ido à universidade. O professor virou para mim e falou assim: essa sua pergunta aqui não significa nada. Essa pergunta é para aula de filosofia, o senhor está na aula errada. Né? Deu uma patada, certo? E me mandou aberta. Né? Hoje a mãe ia visitar a psicóloga, ia falar de como isso foi ruim para a minha construção de autoestima. Nada. Eu tive momentos na minha formação, Vila, professores que fizeram inserções muito duras. Já na filosofia, o Renato Giardini Ribeiro me deu 0 num trabalho. E eu fui, encontrei ele na secretaria da filosofia da USP e perguntei para ele, ele olhou para mim assim, lá de dentro, na frente de todos os funcionários e falou assim: "Ah, você até tem umas ideias boas, seu português é um lixo. Eu te dei 0 porque você é analfabeto, certo?" De novo, a minha mãe teria ido na USP, a minha psicóloga, né? Hoje em dia eu sairia chorando da secretaria. E eu fui estudar português, literalmente. Eu fui comprar livro, fazer aula, aprender a escrever, saber como era o raio da concordância, esse inferno dessa língua, certo? Então, essa é a primeira resposta que eu te dou. Eu fui para a filosofia porque eu tive bons professores, certo? Que me ajudaram a perceber que eu estava no lugar errado, que eu estava fazendo perguntas fora de lugar, e isso acabou evoluindo ao longo dos anos e tal. E a psicanálise, que foi uma tentativa de salvar a medicina, acabou me levando para a filosofia de vez. Então, eu fui para a filosofia antes de tudo, porque eu percebi que eu era alguém que tinha perguntas filosóficas. Então, eu deveria ir conviver com filósofos. Eu devia ler filósofos, né? Eu devia ter professores filósofos. Eu devia ter colegas que faziam as mesmas perguntas que eu, né? Eu fui buscar meu bando. É isso que eu fui fazer. Eu fui buscar meus pares, meu bando, pessoas que estavam ali se batendo com a questão do tempo biológico, cosmológico, histórico, sociológico, né? Eu entendi que eu devia me ocupar com conceitos. Eu devia seguir o Platão e entender que sem noemata a gente não entende a realidade, certo? Então eu fui para a filosofia por causa disso. De lá para cá, quando eu cheguei na faculdade de filosofia, já no primeiro, segundo ano, eu era leitor de jornal. Eu aprendi isso com meu pai, que lia jornal o tempo todo. E aí eu acabei percebendo e construí na minha cabeça a ideia que eu queria escrever na Folha. Isso ainda no primeiro ano de filosofia. Eu queria trabalhar na mídia porque
a filosofia nasceu na Ágora e a mídia é a Ágora, né? Eu gostava de dar aula, já tinha descoberto, fazendo seminário na medicina e no ensino médio, como se fala hoje. Então, eu fui ser filósofo porque eu descobri que era assim que eu era. E foi uma decisão acertadíssima, né? No mundo que a gente vive, se você erra o seu trabalho, a chance da vida ser pior ainda é muito grande, porque você não encontra sentido no que você faz. E para que ser filósofo? Filósofo é muito necessário, principalmente porque está todo mundo perdido. Como você sabe muito bem que a filosofia nasceu na decadência de Atenas, né? Então, quando está todo mundo meio perdido, a filosofia nos ajuda a tentar entender um pouco as coisas acima do resto do chão. E eu fui aprendendo, inclusive graças ao curso de filosofia que eu tive, que a filosofia só opera em diálogo com muitas ciências. Com a biologia, que era um repertório que eu já tinha e tenho até hoje, com a história, com as ciências sociais, né? Com a linguística, dependendo de para onde você vai, com a religião, certo? Com a religião, com a tradição, as tradições religiosas sólidas. E eu me sinto em casa. Eu fui para a filosofia porque eu descobri que a minha casa era a filosofia. Deixa eu te perguntar uma coisa, não vou tocar na questão do efêmero, que eu concordo com você. Eu fico muito impressionado com a Rússia, né? Já que você está escrevendo sobre a Rússia. Então, sobre o século XIX e o século XX, até você falou do Guerra e Paz, eu me lembrei que, para muitos, o Guerra e Paz do século XX é o Vida e Destino, né? Do Vassili Grossman, que é o máximo, que a vida inteira ele ficou trabalhando nesse livro com 1000 dificuldades e tal, e só foi publicado o livro completo mesmo quando ele já tinha falecido, né? E toda aquela dor que marca toda a história dos séculos XIX e XX, essa literatura do campo dos trabalhos forçados, o Shalamov, que eu fiquei muito impressionado com os contos de Colimar. E voltando ao XIX, você até citou na segunda-feira o Almas Mortas, que é, né, uma coisa fantástica, e tudo isso, Dostoiévski, passando por isso, até chegar agora, que já na passagem, né, do século XIX para o século XX, a tragédia do escritor e a tragédia pessoal. Me lembro da poeta da Ana Akhmatova, já no século XX, né? Como é que é isso? Como é que você se debruçou sobre o século XIX especificamente? Como é que é possível ter uma literatura tão boa e essa dor, será que a tragédia política, a repressão, eu estou falando um absurdo, que pode ser um motivo explicador, né? Como se fosse possível, todo lugar que tem ditadura tem literatura assim. Então, o Cazaquistão ia ter uma grande literatura. Mas é uma bobagem que eu estou falando. Mas como é que explica a beleza da literatura, por exemplo, russa do século XIX? E essa angústia, que tem os autores. Como se a literatura devesse ao Nicolau I, né? Que foi um autocrata terrível, né? Olha, eu vou te responder eu vou te responder com Alexander Herzen, aquele polemista russo, porque eu usei muito ele no meu livro sobre niilismo, né? Que toda a primeira parte é dedicada à literatura russa, porque eu decidi que eu ia dar uma definição de niilismo historicamente sustentada. Então, eu fui para a Rússia para isso. Eu já gostava muito da literatura russa e a gente sabe que o século XIX na Rússia levou a fundo essa questão do niilismo, inclusive da prática. E aí, um colega seu de profissão, Jules Michelet, certo? No século XIX, ele comenta, ele escreve um artigo em que ele levanta uma questão que é a seguinte: afinal de contas, por que os autores russos praticam uma anatomia patológica tão radical da natureza humana? Né? Ele se pergunta assim, mas por que eu cheguei a esse texto via Herzen? Né? Porque o Herzen responde ao Jules Michelet. E a resposta que ele dá é o seguinte: porque nós russos somos muito tristes, muito céticos e muito irônicos. Né? O Herzen responde à questão, afinal de contas, por que vocês praticam uma anatomia patológica tão obsessiva da natureza humana? Inclusive, essa nota é o subtítulo do livro, né? Notas de Tristeza, Ceticismo e Ironia,
porque eu acho que a resposta do Herzen, o Herzen escrevia maravilhosamente bem, é muito sintética, mas ao mesmo tempo ele pega uma nota, porque essa sua questão é uma daquelas questões de $1 milhão, né? Afinal de contas, por que a Rússia produziu uma literatura sendo um país tão atrasado, né? E tão autocrático, onde quase a totalidade da população era analfabeta, se você pensar em meados do século XIX, né? E, assim, eu tenho um entendimento a partir do Herzen de que a Rússia sofreu muito, passou por uma modernização muito compacta, né? Inclusive, a grande parte das explicações que o próprio Ageia Berlin dá para o processo naquele livro dele da mente soviética, né? Inclusive ele fala da poetisa Ana, que você citou há pouco. Ele teve com ela. Então ele passou em 45, né? Quando ele volta à Rússia, né? Ele passa uma noite inteira discutindo com ela. Por causa disso, o filho dela é preso, levado para um campo de trabalhos forçados e morre. É uma loucura, tá? Terrível. É terrível. Desculpa, só me lembrei disso. Não, mas isso é a Rússia. É uma pobreza institucional de mediar conflitos. A modernização na Rússia destruiu o mundo que existia, o mundo inercial, neolítico, porque a Rússia não era nem medieval, ela era neolítica mesmo, né? E a modernização arrebentou com isso desde da década de 30, 40. Claro que se a gente andar para trás, toda a fundação e criação de Petersburgo né, já traz isso à tona. Mas como começa bem esse livro, que está aqui, estou vendo ele, o livro do Figes, né, do Orlando, quando ele abre com a dança da Natasha Rostova, né, cena do Guerra e Paz famosa, em que uma menina criada em francês, condessa, vai à casa do tio, e lá ela, de repente, dança como a camponesa. Quer dizer, esse mito que eles produzem no século XIX, de que existe uma Rússia profunda, essa Rússia profunda estava mais na cabeça dos populistas, de autores como Dostoiévski, como o próprio Herzen, que também idealizou, em alguma medida, o campesinato russo. Então, eu acho que uma das causas possíveis dessa literatura russa é justamente um processo muito violento de modernização, muito rápido, sem mediações institucionais, que aconteceram no Ocidente, na Europa Ocidental, e evitaram a Revolução Francesa, evitaram no sentido de foi e voltou. É isso que eu quero dizer com evitaram. Eles evitaram 1848, eles evitaram 1871, e a Rússia não tinha nada disso. A Rússia teorizou o niilismo, pôs em prática e arrebentou com a Rússia. Quer dizer, você saiu de um regime extremamente autocrático, extremamente antimoderno, que não construiu mediações institucionais. Quando você pensa nos dezembristas de 1825, que tentavam criar uma monarquia constitucional incipiente e foram para o saco, foram parar na Sibéria também. O Tolstói tinha um parente por parte de mãe, o Volkonsky, né? Que era um dos líderes dos dezembristas, isso atuava no imaginário do Tolstói. Então, assim, eu tenho a impressão, Vila, que o sofrimento, a profundidade no sentido de um povo extremamente sofrido, que foi alfabetizado de forma muito violenta, que assimilou ideias ocidentais como Fichte, Schelling, Schopenhauer, fez um estrago na intelectualidade russa, inclusive no próprio Tolstói, né? Aquele pessimismo todo do Schopenhauer, a teleologia do darwinismo, que impacta muito o Herzen, né? O que ele chamava de quando eu descobri o acaso. Né? Então, é um conjunto de referências num ambiente sem mediações para o bem e para o mal, acabou produzindo uma literatura extremamente rica, além do fato de que os russos tinham muitos contos, né? De tradição oral. Você vê no Gogol, por exemplo. Né? Fantasmas, bruxas, demônios, torturas de todos os tipos. Então, eu acho que por aí a gente entende um pouco, mas, como você bem sabe, a gente nunca consegue explicar tudo, né?
É verdade. E saber que depois da primeira Revolução Socialista foi lá, né? E deu no que Exatamente. deu, né? E É. deu no que deu, né? Ah, isso aí. E como que os intelectuais falavam, olha, e você lembrou, né? Lembrar dos populistas russos, esses dilemas, né? Será que o MIR, a Comunidade Eudeã, é o caminho para o socialismo? Que é a pergunta Exatamente. feita a Marx, né? É, Pouco antes dele falecer em 1882, que no prefácio ao Manifesto exatamente. Comunista, na edição russa, né? Apesar de falar coisas tão boas e acho que tão instigantes, que é isso da Rússia, nós temos de lembrar do Brasil de 2020, que não é fácil. Afinal, vivemos aqui, né? E Bolsonaro, é a velha questão, né? É terrível. Como explicar o Bolsonaro? Eu sei que pode ser uma pergunta meio cretina, mas como entender? Porque ele é um pouco um ponto fora da curva, não sei, na minha leitura, frente à política, vamos chamar de tradicional brasileira, né? Dos processos que nós tivemos de 30 a 45, 45, 64, 64, 85, aí vem a redemocratização, e depois de 88 para frente. Aí tem uma figura que é um ponto que não segue mais ou menos a linha do que nós vimos nos últimos 30 anos. Como explicar o Bolsonaro? Ele é um caso particular, é um produto da conjuntura brasileira, ele é um produto da história do Brasil. Como é que você explica a figura do Bolsonaro? Olha, eu acho que existe a questão conjuntural na eleição de 18, o processo de desgaste do PT, né? de estrago da economia, de gasto e problema fiscal, né? que impacta a população de uma forma menos articulada conceitualmente, mas você sente no bolso, você sente no empobrecimento. Né? Eu acho que aquele discurso todo de corrupção, né? aquele discurso enorme associado à Lava Jato, a ideia de você passar a limpo, né, a história recente do Brasil. A gente sabe que passar a limpo é sempre uma ideia que empobrece as coisas. É porque se passar a limpo a humanidade, não sobra quase nada. Né? A gente sabe muito bem disso. Né? Mas, assim, eu acho que tem essa questão conjuntural. Agora, eu acho que tem uma outra questão que ela está presente um pouco nos Estados Unidos, apesar de agora eles terem eleito um presidente de centro-esquerda, mas já estão começando a descer o cacete nele, o próprio Partido Democrata, né? Era inevitável. Né? Daqui a pouco vão chamar ele de branco, repressor, heterossexual, não sei o quê, homofóbico, né? E que o governo dele, a diversidade é superficial, como estava na Folha recentemente, que alguém estava analisando, a diversidade da equipe do Biden é superficial. Ele não está indo lá a fundo e trazendo essa ala esquerda do Partido Democrata que quase destruiu o Partido Democrata. Na leitura do Mark Lilla, né? Quase destruiu o Partido Democrata, né? Completamente. Então, eu vejo uma semelhança de certos processos nos Estados Unidos. O Trump foi derrotado, mas não acho que a guerra cultural foi derrotada junto com ele. Acho que ele é sintoma e não causador desse processo. Eu faço um paralelo, apesar das diferenças, no sentido que eu acho que o Bolsonaro, ele, numa dimensão mais profunda, ele representa uma certa estupidez ressentida, certo? Uma certa, aí numa camada mais profunda, não tanto conjuntural, uma certa estupidez reprimida, ressentida, que se sente não representada pelo que é compreendido como aquela história da cultura que você falava, de um discurso. Se você virar para alguém e disser, olha, é fundamental que exista contradição no debate público, é fundamental que as pessoas não concordem, é fundamental que você tenha legislativo, judiciário e executivo que sejam mais ou menos tensos entre eles, que a democracia é um regime institucional e não um regime de voto só, né? Que é o que fica na cabeça das pessoas, o regime de voto, soberania popular. A soberania popular tem que ser mitigada, organizada, representada. A democracia é um regime lento. Como disse o próprio Biden no dia da contagem, né? Eu estava no Jornal da Cultura, passou essa entrevista dele, que ele dizia: a democracia às vezes é messy, é confusa, né? E a democracia demanda paciência. Sabe a velha paciência do conceito do Hegel? Né? A ave da filosofia só levanta voo ao entardecer.
Quer dizer, uma certa boçalidade, voltando ao tema da boçalidade, uma certa boçalidade presente, por exemplo, na ideia de se você só tiver político jovem, está tudo resolvido, né? Como se os jovens entendessem plenamente o que está acontecendo no mundo, né? E pudessem dar respostas definitivas. Então, eu acho que o Bolsonaro, no nível mais profundo, entre aspas, ontológico, como metáfora, né? Ele representa uma estupidez represada, reprimida, ressentida, desrepresentada, certo? Eu vou contar para você. Uma vez eu estava no posto de gasolina e o frentista, um homem muito simples, né, virou para mim e falou assim: olha, professor, o senhor é um daqueles professores lá do Jornal da Cultura, né? Eu falei: sou. Ele falou: olha, presta atenção e fala para os seus colegas, ladrão não é ladrão porque é pobre, não, tá? Minha família é todo mundo pobre, é todo mundo digno, é todo mundo honesto. Então, não fiquem falando que ladrão é ladrão porque é pobre, porque pobre não é ladrão, não. Ladrão é ladrão porque não presta. Veja que aí tem uma discussão sobre natureza humana, de forma naif, de certa forma. Tem uma discussão do modo como você representa um grupo social no plano do discurso público articulado, né? Em que você está discutindo o vínculo entre empobrecimento, vulnerabilidade, miséria intelectual, miséria afetiva, falta de oportunidade, certo? Mas alguém que ouve isso, ele ouve e diz: não, você está falando que ladrão é pobre porque é pobre, eu sou pobre, não sou ladrão. Está faltando respeito para mim. Então, eu vejo um pouco assim, Vila. Eu acho que não estou dizendo que o frentista votou no Bolsonaro, não tem como dizer isso, mas eu fiz uma analogia, né? E nem estou dizendo que ele necessariamente fosse um ressentido reprimido, mas ele ficou ressentido com aqueles que falavam no Jornal da Cultura que pobre, que ladrão é ladrão porque é pobre. O repertório apresentado ali, para ele, chegou basicamente nessa frase: era todo pobre é ladrão, né? Então, eu tenho a impressão que o Bolsonaro, no seu empobrecimento semântico, no seu não entendimento da liturgia pública, do comportamento público, ele acabou parecendo representar uma gama da população muito grande que não se sente representada por um bando de gente almofadinha, como se falava quando a gente era criança, certo? Um monte de gente almofadinha, com título em um monte de lugar, que cita um monte de nome, que transita pela mídia, logo é elite, a gente chique, certo? E que o Bolsonaro não. O Bolsonaro é um homem do povo, que anda de Raider, que faz churrasco na varanda, certo? É alguém que me entende, é alguém que vai ficar ali e vai resolver tudo porque é um homem igual a mim. Eu acho que tem isso daí que é bem importante. E as redes sociais deram vazão a essa voz. É o homem do pão com leite condensado, né? Isso mesmo. É por aí. Mas valeu, olha, muito obrigado, Pondé, foi uma bela conversa. Você colocou questões, acho que são fundamentais para o canal aqui, porque a ideia do canal é justamente essa que você falou de democracia. Democracia é plenamente a convivência da pluralidade, da divergência, do debate, né? Aquilo, quando você ouvia, estava vendo uma outra entrevista que você faz menção ao Nelson Rodrigues, né? Essas coisas, né, que o nosso... Quando você falou até do jovem, me lembrei da velha, tem até o vídeo dessa entrevista dele. O que você recomenda aos jovens? Envelheçam. É isso aí. Ele se chamava de múmia, né? Eu sou uma múmia. Envelheça. Eu me lembrei disso, que todo mundo ficava injuriado, né? Porque afinal era o poder jovem, o culto da juventude naquele momento dos anos 60, né? Meados dos anos 70, né? Que ele percebeu, né, Vila? Ele percebeu Sim. o processo, né? Sim. Que hoje está instalado. Que está instalado. Os pais cultuam os filhos, os professores cultuam os alunos. Sim. Essa ideia de que você tem uma inversão na narrativa, né? Sim. Quem vai narrar é quem não conhece o repertório, porque conhecer o repertório é degenerador. Eu me lembro, uma última observação minha que eu me lembrei, você falou isso de repertório. Eu me lembro uma vez, eu já estava saindo, eu me aposentei na universidade, estava tomando café lá no campus da universidade, aí chegou um pessoal, tal, aí eu perguntei lá para um grupo, a aula foi sobre o que hoje?
foi Revolução Francesa. Eu falei, que bom. E como é que foi a aula? O professor resumiu em 5 minutos a Revolução Francesa e abriu para discussão. Eu falei, pô, que legal, hein? Quer dizer que ele deixou que nós analisássemos a Revolução Francesa. O problema é que eles não sabiam nada da Revolução Francesa. Então, né? é uma grande picaretagem, né, Vila? E que chamam de facilitação, ensino horizontal. Eu tenho uma história semelhante a essa na PUC, muito semelhante. Sim. Uma aluna que eu tinha dado aula no primeiro ano, né, quando eu dava aula na graduação. Hoje, eu, inclusive, abri um laboratório de pós-doutorado porque eu quis me ver livre da CAPES. Não aguentava mais relatório, aquela encheção de saco que a gente conhece muito bem. E aí eu tinha dado aula para ela no primeiro ano de IPT, né, porque eu era do departamento de teologia da PUC, e aí ela me encontra no corredor, ela está com um livro do Adorno, Como Educar Depois de Auschwitz, né, na mão. E um livro pesado, né, como tudo que Adorno escreve, inclusive, principalmente esse. Né? E aí ela falou, não estou entendendo nada desse livro. E eu falei, não, mas a sua professora, ela já deu aula? Ela falou, não, ela não deu aula ainda. Eu falei, mas ela vai dar aula e ela vai ajudar a vocês entenderem o livro. Eu tinha, inclusive, resenhado para o Estadão esse livro, né? Lá nos anos 90, quando saiu a tradução aqui no Brasil. E aí ela disse, não, a professora não, era curso de pedagogia. A professora não vai, ela vai ler pela primeira vez junto com a gente. É parecido com o que você contou. E exatamente era um curso, olha, de pedagogia, aluna. Parece que nós combinamos, era um curso de pedagogia. Aí eu tomando aí no meu café, antes que ele esfriasse, eu falei, quer dizer que foi o professor resumiu em 5 minutos a Revolução Francesa e abriu para a discussão. Ela falou assim, eu falei, qual a conclusão que você chegou, né? Ela falou que o Condorcet é burguês. Eu falei, então tudo bem. Eu falei, então tudo bem. Aí acabei meu café, subi, falei, não tem jeito. Infelizmente, é um curso muito sofrido, pedagogia. Muito infelizmente. Pobre. Motivacional, autoajuda, literatura de moda, é muito difícil. É verdade. Poxa, Pondé, olha, muito legal, agradeço muito você ter aceito o convite, a gente bater esse papo, é muito legal para o nosso canal, buscando sempre essa visão de pluralidade, debater, refletir, outras áreas de conhecimento, você colocou questões da filosofia importantíssimo, fico muito satisfeito com o seu diálogo com a história. Você sabe que o meu filho é médico, né? Sim. Minha família é inteira de médico, eu sou o único que me salvei, irmã, pai, avô, é um inferno. Né? E o meu filho, na realidade, eu digo que ele é um historiador manquê, porque ele lê história o tempo inteiro. E lê, inclusive, lê o Vida e Destino, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, eu conheço um pouco o mundo médico, porque estudei na faculdade de medicina e estou sempre falando em ambientes médicos. Sim. Médico é um bicho que não acha tempo para ler nada que não seja artigo científico. Né? E história é uma coisa que é uma paixão que sempre circulou pela família. Meu pai também era um médico que lia muito história. Pô, valeu. Olha, muito obrigado mesmo. Foi um belo bate-papo, foi muito gostoso a gente falar de tanta coisa, passar pela literatura, pela história, pela filosofia, pelas questões contemporâneas do Brasil, pelo ensino brasileiro, que é um problema terrível na universidade. Nós sabemos isso, né? Como é que foi. Pô, muito obrigado mesmo. Viu? Eu que agradeço, Vila. Foi um prazer conversar com você, sempre.